Começa agora mais um programa em destaque aqui na Web TV e Rádio Marujo Carioca, que você depois nos assiste lá no nosso canal oficial do YouTube, na hora e no dia que você quiser. Ou seja, estamos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando informações desse jeito que a gente gosta, leve, sempre descontraído e de um jeito que você fica informado, sim. Hoje, como sempre, nosso programa está recheado de atrações, recheado de muitas dicas para vocês. Temos entrevistas com youtubers, entrevistas falando de saúde, de cigarro eletrônico, narguile, de cigarro sim de nicotina. Temos os nossos quadros, ou seja, fique aí com a gente que o programa está imperdível. E para começar, e para você aí na sua casa, como é que tá trabalhar no home office? Trabalhar sem ir para a rua, quais são as dificuldades? Se pra gente, por exemplo, para mim, sou jornalista, fazer o programa aqui em casa já tá um pouco difícil, imagina para quem então é youtuber, que precisa ir para as ruas para caçar assunto, literalmente caçar assunto. Então eu conversei com o Gabriel Dias e o Gabriel Rodrigues, Os Gabriéis, que tem um canal no YouTube com este nome, Os Gabriéis, e perguntei para eles sobre vários assuntos, inclusive sobre isso, como eles estão se virando nesse período de isolamento. Eles não só têm um canal deles do YouTube, como eles também produzem conteúdos para outros canais. Então, para começar aqui a nossa entrevista, pergunto para eles, nesse período de quarentena, qual está sendo o maior entrave, qual a dificuldade que vocês estão sentindo para produzir conteúdos? Oi Priscila, eu sou o Gabriel. Nós somos os Gabriéis, nós temos um canal no YouTube, nós produzimos conteúdo para internet, produzimos conteúdo para outros criadores também. É um prazer estar falando aqui com você. Bom, antes da quarentena a gente gravava todos os nossos vídeos na rua, então já tinha dificuldade de gravar na rua, eram vídeos toda semana, mas assim 2 vezes por semana. E assim que entrou a quarentena, a gente ficou meio que em estado de pânico. Essa foi a maior dificuldade, porque a gente não podia mais sair pra gravar. Exatamente. A gente até achou que no começo daria pra sair, mas a gente não tinha noção de como seria, né? Mas depois de umas 2 semanas em casa, a gente pensou muito no que a gente ia fazer e a gente resolveu começar a gravar vídeo todos os dias, né? Que era uma coisa que a gente já tinha vontade de fazer, mas por diversos motivos a gente não tinha coragem, a gente não colocou esse projeto, esse sonho em prática. Então a gente pegou e começou a produzir vídeo todos os dias dentro de casa. O que antes podia parecer um absurdo, né? Mas realmente é uma coisa que a gente tem gostado de fazer e tem dado certo. Então, ao mesmo tempo que tipo, essa foi uma dificuldade, essa também foi uma grande virada assim, pra gente. Porque trouxe esse desafio da gente produzir de uma forma muito diferente e aumentou muito. Nos últimos meses a gente produziu 60 vídeos, né? Vídeo todo dia, a gente postou vídeo todos os dias. Então pra gente também foi um estalo, né? De produção de conteúdo de uma forma diferente. E com certeza mudou a forma que a gente vai continuar produzindo os nossos vídeos, independente da quarentena, independente de pandemia. Assim que isso acabar, a gente vai adorar poder gravar vídeo todos os dias, fazendo os nossos rolês aí, sem o problema do coronavírus. E quanto às visualizações, toda essa questão de curtida, comentário, as lives, muitas pessoas acham que como está todo mundo em casa, a coisa está explodindo. Eu penso que seja o contrário, esteja se dissipando. E aí, o que é que está acontecendo no mundo online? Em relação aos nossos números, no Instagram a gente sentiu uma diferença muito grande, né? Como tem muita gente fazendo live, tem muita gente publicando, fazendo stories, essas coisas, os números caíram bastante, o número de seguidor caiu bastante, né? A quantidade de pessoas que viam nossos stories caiu bastante também. Só que assim, a gente acredita que faz parte. Em contrapartida, no nosso canal no YouTube, a gente postando vídeo todos os dias aumentou. Assim, não vou dizer que aumentou muito, mas aumentou bastante em relação aos outros meses, né? Sim. E assim, o engajamento das pessoas, a relação delas com o nosso vídeo também mudou bastante, né? Acho que muito também tem a ver com como funciona a produção de conteúdo no Instagram. A produção de conteúdo, assim, ela é mais
prática, mais fácil, então mais gente tem feito. E no YouTube é um pouco mais demorado, um pouco mais custosa e tal. Então pra gente tem dado mais resultado, por mais que seja mais custoso, né? A gente tem que gravar um vídeo, editar um vídeo, fazer toda a postagem de um vídeo e tal. Mas isso tem dado mais resultado pra gente, com certeza, assim. Tem vindo cada vez mais pessoas novas, né? Tem chego cada vez mais pessoas novas. E o engajamento dessas pessoas também aumentou muito, sabe? A vontade de participar e de estar ali. E acho que também pra gente trazer, né, agora em casa, uma coisa, um conteúdo mais íntimo, faz com que as pessoas tenham mais com o que comentar, com o que se engajar mesmo, né? É porque elas são a mesma que a gente, né? Exatamente. Tá todo mundo meio que vivendo essa mesma situação. Mas é muito legal pensar também, né, que o conteúdo que é postado no YouTube, ele continua lá, né? Então o vídeo que a gente postou no primeiro dia da quarentena, ele continua sendo visto hoje. Diferente de uma foto que a gente postou, né? Então uma foto que a gente postou na semana passada, ela já tá esquecida. A não ser que alguém entre no nosso Instagram, no nosso perfil, ele vai achar a foto lá. Os stories é a mesma coisa. Depois de 24 horas, ele morreu. Só que o legal do YouTube é justamente isso, né? Tem pessoas que, com a pesquisa, continuam achando a gente, e o vídeo, por mais que ele tenha dado trabalho, né? O resultado que ele vai dando é muito maior e muito mais proveitoso, né? Sim, ele não morre, né? Mesmo trabalhando no mundo virtual, como que é trabalhar as ideias para não cair na mesmice ou igual aos demais? Ou seja, ser diferente, diferentão. Conta pra gente como que é esse processo aí de criatividade de vocês. Eu acho que nesse sentido, acaba que a gente se cobra muito de não se comparar com os outros, porque é muito fácil se comparar com os outros. Você vê ali todo mundo numa vida muito perfeita, ou postando vídeo de umas coisas que você acha que você nunca vai ser capaz de fazer, e aí você começa a se comparar sem querer. Então a gente se cobra muito pra não entrar nessa pira e tentar fazer o nosso. A gente, obviamente, entende o que tá acontecendo no mercado e vê vídeo de outras pessoas como referência até, mas a gente tenta não se cobrar de certa forma pra realmente não pirar, né? Assim, você até pergunta essa questão de como é a relação daquilo que a gente está fazendo, né, pra gente se inovar, né? Em relação à inovação, por exemplo, é muito isso. Quando começou a quarentena, todo mundo tava falando sobre pandemia, todo mundo tava falando sobre como é ficar em casa, e a gente tentou trazer isso de uma forma não tão óbvia, né? Porque além de não ser todo mundo que tá dentro de casa, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa trabalhar fora, a gente quer falar, não quer ficar focando só no problema da pandemia, né? A gente quer trazer uma coisa que seja um pouco mais escapista, para a pessoa realmente ter prazer vendo. Então a gente sentiu que tem essa diferença também. Ao mesmo tempo que tinha muita gente colocando ali a problemática ou problematizando as coisas, a gente estava não curtindo o momento, mas a gente estava fazendo uma coisa diferente, mostrando aquilo de uma forma muito natural. De uma forma mais real, né? Exatamente. Quais são as ideias, maneiras, recursos, o que vocês estão fazendo para driblar tudo isso que está acontecendo com a pandemia, com o isolamento, e resgatar aquele sucesso que vocês tinham antes de todo esse período da Covid e tudo, em números, engajamento, enfim. Como é que está sendo isso? O que a gente quer, na real, é não continuar na mesma que a gente estava na pandemia. A gente sabe que o que a gente está passando agora é um momento muito delicado, que é muito complexo. A gente, por exemplo, está numa nossa bolha privilegiada, em que a gente consegue trabalhar de casa, a gente não precisa sair pra rua para quase nada. Mas pra gente, por exemplo, esse tempo que a gente ficou sem trabalhar ou que a gente ficou mais em estado de choque, foi muito importante pra gente rever aquilo que a gente estava fazendo, né? Então a gente entende esse privilégio que a gente teve e o que a gente quer é não voltar a fazer aquilo que a gente estava fazendo antes, né? Sim. Porque o que a gente sente que hoje na internet as pessoas gostam de ostentar, elas gostam de mostrar uma vida que fica muito distante da vida de quem está assistindo. Isso realmente é atrativo. Só que a gente acha muito legal também você mostrar uma vida real, sabe? Tipo, fazer esse reality show, mas reality de verdade, mostrar as dificuldades, nós como um casal de meninos, mostrar a nossa dificuldade, o que a gente passa, falar o preço das coisas que a gente está comprando, ou falar que é caro, e não ficar só ostentando as coisas, porque isso na real gera uma identificação muito maior e pra gente isso é muito importante, né? Quais que são os temas, assuntos, o que faz sucesso? Que é garantido, que quando assim uma pessoa pergunta, olha, vamos fazer um vídeo, mas eu preciso que realmente ele seja sucesso. O que é sucesso garantido e por que vocês acham isso? E como o nosso público é
LGBT, na maioria meninos gays, o que dá muita audiência no nosso canal, por exemplo, é falar sobre essa vida de casal, enfim, falar sobre namoro, falar sobre relacionamento, briga de casal, a galera adora, né? Então, assim, é muito específico, na verdade, né? Porque tem muita coisa que pro nosso nicho dá super certo também, falar sobre sexualidade de uma forma mais escancarada, também é super bacana. Só que são coisas que a gente não gosta de fazer, ou que a gente até fez antes, né? Porque nosso canal a gente tá aí faz tempo, um tempinho, né? Mas que nesse caso, por exemplo, agora durante a quarentena, o que tem dado muito certo é isso, é mostrar a realidade para as pessoas, né? As pessoas, quanto mais real o negócio tá acontecendo ali, quanto mais assunto a gente traz da nossa relação, ou do que a gente tem vivido em casa, principalmente do que a gente tem passado de dificuldade mentalmente, né, nas nossas aspirações, as pessoas gostam muito, assim, elas se identificam muito, e por isso acho que dá uma audiência ainda maior. Sim, sem dúvida. Até voltando um pouquinho na pergunta que você fez antes, sobre a questão do que a gente quer fazer para recuperar o nosso sucesso, é muito importante a gente repensar isso agora, porque antes a gente falava muito sobre conhecer lugares diferentes em São Paulo, né, que é a cidade onde a gente mora, então a gente dava dicas de passeios, dicas de restaurantes. E assim, se você for pensar, naquela época podia até fazer sentido. Só que hoje não faz sentido nenhum. Primeiro que a gente tá numa pandemia, né? Então não tem porquê a gente incentivar as pessoas a gastarem ou estarem consumindo demais, né? E até mesmo depois, porque a gente sabe de seguidores nossos que perderam emprego, que os pais estão desempregados ou que perderam familiares por conta da Covid. Então, pra gente é muito importante ter essa noção, porque a gente podia ser esse influenciador, esse criador de conteúdo que continua falando sobre o consumo. Não faz sentido agora a gente pegar e ir pra Disney fazer compras. Exatamente, né? Exatamente. Ou fazer uma viagem caríssima, uma viagem que as pessoas querem fazer, sendo que não é nem que elas não podem fazer, é que assim, não faz parte da realidade das pessoas. Então pra gente é muito importante fazer esse conteúdo de identificação, sabe? Que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, eles são gente como a gente. Que isso é muito legal quando se vê. E por fim, para quem quer viver de internet igual a vocês, que dicas que vocês dão para que as pessoas tenham o mesmo sucesso que vocês? Eu acho que para quem quer trabalhar com internet, a gente precisa primeiro estudar bastante. Né? Como em qualquer área, a gente precisa estudar muito, e estudar, eu digo, entender o mercado, entender a plataforma que você está produzindo, entender quem são as pessoas que também estão produzindo ali com você, né? Os seus concorrentes, né? Entre aspas, mas né? Ter uma relação mais aprofundada do que você tá fazendo. Eu acho que é importante, por exemplo. Eu não acho que seja importante a questão técnica, tipo, tem que ter uma câmera muito boa. Eu acho que você pode gravar com o seu celular sim, mas é importante você pensar que o vídeo tem que ser bonito, né? Porque por mais que você grave no seu celular, não precisa ficar um vídeo tosco, entendeu? Eu acho que é legal você pensar que a pessoa que tá assistindo, ela quer ter um momento de prazer, independente se ela tá procurando o vídeo pra rir ou porque ela quer aprender a como pregar um prego na parede, né? Então acho que é legal ter essa preocupação estética, né? Mas é legal também essa preocupação do mercado, de conteúdo, né? Acho que a preocupação estética no sentido de a pessoa precisa ver o seu vídeo direito, ela precisa ouvir o seu vídeo direito, então assim, precisa ter o mínimo, né? Não que isso seja caro, mas só uma preocupação sua em fazer algo e entregar um produto legal para as pessoas. E acho que o principal é fazer algo que seja verdadeiro para você, né? Que não seja algo que você tá copiando de alguém ou pegando porque com fulano, ciclano deu certo, entendeu? Mas que seja você ali, que eu acho que essa é a diferença entre você e as outras pessoas. Que você vai ser único ali naquele espaço. Então, ser você é muito mais interessante do que tentar ser outra pessoa, por exemplo. Exatamente, porque uma coisa legal do YouTube é que é um espaço muito democrático. Então, você também está convidado a conhecer o nosso canal. Só você colocar lá Os Gabriéis, vai aparecer, se inscreve no nosso canal, passa no nosso Instagram também. Comenta lá que a gente vai te dar boas-vindas, vai ser um prazer ter você lá no nosso canal também. Priscila, a gente vai agradecer aqui você, eu não sei como você vai fazer, montar aí. Se quiser, né? E aí você vê se você quer colocar ou não. E obrigado, Pri, por esse... Pri, você viu que eu tô íntima. Obrigado por esse papo maravilhoso, a gente se vê na próxima. É isso aí, obrigado, Priscila. Beijão. Tchau. Tchau. Meninos, eu que agradeço essa super participação, essa entrevista maravilhosa. Um beijo no coração de vocês. E procurem lá no YouTube Os Gabriéis para ver o canal desses meninos, que eu dei muita risada com os vídeos. E olha, sigam mesmo, porque eu fui lá ver, não só porque eles deram aqui a entrevista, mas porque eu queria mesmo dar uma assistidinha nos meninos só pelo teor da entrevista. E eu amei. Então, fica a dica aí, Os Gabriéis, tá?
E agora é aquele momento da gente pensar na gente. Sim, aquele momento da gente se amar, porque a gente tem esse direito. É o momento de olhar para si. Roda aí e vem, Ellen Moraes Senra. Olhar para si, com a psicóloga Ellen Moraes Senra. E chegamos a mais um Olhar para Si, aquele quadro semanal que tem um tempinho especial reservado para você. Para você que está sempre correndo, para você que está sempre tentando fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e nunca tem tempo de olhar para si, não é verdade? Então, a psicóloga Ellen Senra falando aqui, Carioca, Rio de Janeiro, hoje um dia lindo. Estamos ainda num período de iniciar o afrouxamento do isolamento social, mas o que eu quero saber é o que você tem feito para adaptar a sua rotina de forma que você não deixe de se cuidar? De que maneira você tem parado para se olhar com um pouco mais de generosidade e pensar assim, opa, eu preciso de um minutinho para mim. A vida não é só trabalho, a vida não é só correria, a vida não é só cuidar dos filhos, do marido, ou seja lá de quem for que você tenha na sua vida. A vida também é feita de momentos ímpares nos quais nós precisamos entender, compreender que nós não damos conta de tudo ao mesmo tempo, se não nos colocarmos em primeiro lugar. Isso mesmo, gente. Aprender a dizer não quando precisar dizer não. Aprender a chegar e falar, olha, nesse momento é o meu momento e nele ninguém interfere. Conseguir esquecer um pouquinho das obrigações. É claro, uma boa maneira de fazer isso é você criando uma listinha de metas por dia. Aquelas coisas que você não pode deixar de realizar, para que você não se sinta culpado, para que você não fique se martirizando pelo fato de tirar um tempo para você. Sei, gente, que é muito difícil. Euzinha aqui, além de psicóloga, também sou mãe, sou professora, e nós temos que criar diversas formas de nos equilibrar entre tantas tarefas, entre tantas coisas. Mas se eu não tiro um tempinho para cuidar de mim, como eu vou dar conta de uma casa, de um casamento, de um filho, 5 anos, gente, então já tá naquela fase, ó, da docência, né, do ensino superior, da minha profissão enquanto psicóloga clínica. Como que eu vou ensinar você a olhar para si se eu lançar a mão da hipocrisia e não olhar para mim? Então eu tô tentando aprender na mesma medida em que eu ensino a você. Já faz um tempo, com um pouquinho de psicoterapia, mentira, com muito psicoterapia, que eu precisei aprender a me organizar o meu tempo e organizar as minhas prioridades. E é isso que eu gostaria que você também fizesse com você mesmo. Aprendesse a se organizar, mas sempre colocando ali, opa, o meu espaço é uma prioridade. O meu espaço é uma necessidade. O meu espaço, o meu momento é uma questão de saúde física, mental, espiritual, psicológica. E sem isso, eu não tenho como dar conta. Então, gente, é aprender a ser egoísta. Isso mesmo, egoísta. Ai, Ellen, pelo amor de Deus, como é que faz? Como é que eu vou ser egoísta? Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho marido, eu tenho família. Gente, egoísmo nada mais é do que você aprender a dizer não. Egoísmo nada mais é do que você pensar primeiro em você para que depois você venha tratar com outro. Sei que é complicado, sei que parece impossível para algumas pessoas, principalmente para aquelas que aprenderam a falar sim a vida toda, para tudo e para todos. Principalmente para aquelas pessoas que já sofreram tanto durante a vida, porque sempre dizem sim, mas no momento que ela precisa de ajuda, das duas uma. Ou as pessoas não sabem, porque ela não sabe como pedir ajuda, ou simplesmente as pessoas se negam, porque acham que ela é super e que ela dá conta. Acreditem, eu não tô falando isso só teoricamente, não. Eu já vivi isso na pele, e é isso que eu quero que modifique pra gente. Então, vamos à batalha? Mas é uma batalha
do olhar para si, do cuidar de si e de praticar muito autoamor. A gente se encontra de novo no próximo programa na semana que vem, aqui no Em Destaque. Olhar para si é essencial. Lembre sempre disso. Um beijo e até o próximo programa. Para quem quiser seguir a Ellen, tirar dúvidas com ela, mandar directs que ela responde sim, o Instagram dela é @psicóloga Ellen Senra, tá? Senra com um R só, tá? SENRA. Pode adicioná-la, falar com ela, que ela terá o maior prazer em falar com vocês. E agora vamos girar um pouquinho, que é hora do nosso merchan, a Brigadeiria da Bá. Prepare-se para babar. Olha só esses docinhos. Roda aí. Brigadeiria da Bá. Instagram brigadeiria.da.ba. Pessoal, estou aqui para dividir com vocês uma delícia que eu recebi. Brigadeiros da Bá. Para quem quiser saber mais, o Instagram é brigadeiria.da.ba, sem acento, tá? Olha só o que ela me enviou. Gente, isso é uma maravilha. Tem de coco, de chocolate, tem esse daqui. O bicho de pé é o meu preferido. Desde sempre, desde criança, eu sou apaixonada. Nunca entendi por que chama bicho de pé, porque bicho de pé é uma coisa feia. E ele é a coisa mais deliciosa do mundo, tá? Tem de uva, enfim, tem mesclado, tem de nozes. Para você que vai fazer uma festa, para você que ama doce, para você que ama brigadeiros gourmet, para você que ama brigadeiro caseiro, docinhos caseiros, enfim. Não importa, para você que gosta de comer doces, não importa, tá? A hora, o dia, se é festa, se vai comemorar, se vai afogar as mágoas, se vai simplesmente se deliciar porque gosta, porque merece, enfim. Então fica aqui minha dica, Brigadeiria da Bá, tá bom? Então vocês já viram aqui o meu presente, só para vocês ficarem com um gostinho de quero mais, uma aguinha na boca. Então agora é só você ir lá no Instagram dela, da Bárbara, e pedir o seu, tá? E não fica com inveja do meu não, porque vocês sabem, né, que dizem que dá dor de barriga. Se der dor de barriga eu já sei de onde que vem, tá? Mas não vai dar não, porque não pega, porque esse aqui é tão delicioso que eu vou comer tudinho e vai ficar tudo certo. Beijos! Hoje eu até que tentei, gente, fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada, né? Mas eu não sei se eu cheguei a 1/4 do que ela consegue fazer. Porque a Nanda arrasa na maquiagem. E é por isso que quinzenalmente ela está aqui no Em Destaque com a gente para nos ensinar esses truques maravilhosos, e hoje ela vai ensinar como fazer sombras. Sim, como aplicar a sombra da maneira correta. Então, vamos agora para o quadro Dicas de Maquiagem da Nanda Marques, que eu prometo que eu vou aprender tudinho e na semana que vem eu vou vir uma maquiagem ainda melhor. Vamos lá! Dicas de maquiagem da Nanda Marques. Olá, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês mais uma vez, dando mais dicas. Manter a autoestima em alta nessa quarentena é muito importante. E como eu falei há 15 dias atrás, como nós estamos usando máscara, vamos tentar sempre realçar o nosso olhar, né? Hoje eu estou sem make nenhuma porque eu vou ensinar vocês a como começar uma maquiagem. Eu, particularmente, gosto muito de começar pelos olhos, porque depois que eu preparo a pele, se cair sombra, alguma coisa, não vai estragar a minha pele, né? Então vamos começar pelos olhos. Eu vou passar para vocês o passo a passo de como fazer a preparação dos olhos, aplicar a sombra para ficar aquele olhar bem bonito, já que a gente não pode realçar muito a boca, né? Porque a gente está usando máscara em todos os lugares. Então, vem comigo que eu vou te ensinar. Bem, eu gosto de começar passando um primer nos olhos também, tá? Vamos passar aqui o primer
na região dos olhos toda. Eu deixo secar um pouquinho. Depois do prime, eu aplico o corretivo. Eu aplico o corretivo na pálpebra toda, tá? Fazendo o desenho, o círculo do arco da sobrancelha. Eu gosto de tirar o excesso com uma esponjinha para não craquelar, né? Para ficar um acabamento bem bonito. Aí logo após que eu passo a esponjinha para tirar o excesso desse corretivo, eu venho com o pincel. Eu particularmente gosto de começar pela pálpebra móvel, que é essa que a gente abre e fecha onde ficam os nossos cílios. Então, eu gosto de começar nela com um tom mais escuro, do meio pro final, né? Eu gosto de passar ela na pálpebra móvel, até puxo um pouco pro canto interno do olho, que é próximo ao nariz. E eu gosto de passar no côncavo, normalmente um tom de cobre ou terra. Agora eu vou passar um pouquinho de um tom de cobre aqui. E eu gosto de desenhar bem ela. Normalmente quando você coloca o pincel, ele já faz meio que um desenho do seu côncavo. E na pálpebra fixa, que é essa abaixo da sobrancelha, eu gosto de botar um tom mais terroso, porém puxando para o mais claro. Porque ela conversa bem com os outros tons e fica um degradê bem bonito. Normalmente eu puxo a sombra da pálpebra fixa até o final da sobrancelha. Na verdade, eu deixo vazar um pouco a sobrancelha. E da pálpebra móvel também. Vamos dar uma realçada aqui, sempre vazando, porque depois a gente vai fazer acabamento, coisa e tal. Então a gente pode até puxar um pouquinho pro canto interno do olho. Na parte do canto interno do olho, eu gosto de usar normalmente um ponto de luz. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de usar um pouquinho mais de claridade no canto interno do olho. Eu acho que fica muito charmoso, muito bonito, dá um olhar especial. E também a gente consegue começar a puxar um pouquinho e fazer um degradezinho, entenderam? Aí, essa mesma sombra que a gente passou no canto interno do olho, esse ponto de luz, eu gosto de passar ele bem rente à sobrancelha, na pálpebra fixa, bem rente à sobrancelha mesmo. Porque eu acho que dá uma iluminada, levanta um pouco mais a sobrancelha. E depois disso, eu gosto de passar. Aí fica a critério de quem acha fácil, de quem acha difícil, passar o delineador. Eu gosto de começar da parte interna. Aí eu vou puxando. Dou um risquinho aqui do lado, do tamanho que eu quero o meu delineado. E volto. E agora, eu vou só preenchendo essa parte do delineado. Tá vendo? Eu tenho facilidade para fazer delineado. Quem não tem facilidade, vamos então para máscara de cílios. Aplicamos a máscara de cílios. E
pronto! Olha como o nosso olhar muda tanto, né, gente? Você imagina, é uma make básica que eu fiz aqui pra vocês verem, com tons suaves, tons terrosos, como eu falei pra vocês. Eu usei o ponto de luz, eu usei um tom de cobre, um tom de vermelho e basicamente isso. Fiz o delineado para quem não consegue fazer delineado ainda, porque vocês vão aprender isso aqui. Pode passar os cílios, pode passar a máscara de cílios, tanto em cima como embaixo. Eu gosto de passar embaixo. Aí fica a critério da pessoa, se ela quer usar lápis branco, lápis preto, enfim. Essa é a minha diquinha de hoje. Não esquecendo dos primeiros passos, que é o prime, o corretivo para preparar, para receber bem essa sombra, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou voltar com mais diquinhas maravilhosas para vocês. Beijo, é sempre muito bom estar aqui e espero que vocês tenham gostado. E saindo do mundo da beleza e agora falando em saúde, vamos falar de um assunto sério. Além de 74% de mortes no Brasil serem por doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e diabetes, 17% delas são prematuras, ou melhor, em pessoas com menos de 70 anos de idade. E falando em cigarro, em tabaco, apesar disso indicar que o Brasil tem programas e políticas consistentes, porque o Brasil está em um patamar muito grande em avanços com as políticas e medidas anti-fumo, com planos de metas nacionais para enfrentar essa situação e conquistas a celebrar, como o sucesso das políticas anti-tabaco, ainda existem importantes desafios. As campanhas anti-fumo são de excelência no país, mas ainda existe o problema dos cigarros eletrônicos, que precisam de medidas para alertar a população que ainda usa e acha que são eficientes. E além disso, nesse período de pandemia, nós sabemos que muitas pessoas estão fumando mais, estão bebendo mais também, enfim. Eu conversei com o Dr. Mark Baroni, que ele é do Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Conversei com ele sobre vários assuntos para que a gente esclareça essa situação para as pessoas que acham que cigarro eletrônico, narguile, enfim, são menos prejudiciais do que o cigarro de nicotina, de tabaco. E eu comecei perguntando para ele: as campanhas anti-fumo no Brasil foram consideradas de excelência no país. O que faz com que uma campanha atinja esse patamar? Eu diria que não foram só as campanhas anti-fumo que tiveram um ótimo resultado no Brasil, mas principalmente as políticas anti-fumo, né? Então, todas as formas de restrição do tabaco e que deixaram muito mais difícil e menos atrativo usá-lo. Então, tanto as políticas que aumentaram os preços, que proibiram a propaganda, que proibiram o uso em lugares fechados e depois em lugares cobertos, tudo isso se somou, né, para que o uso do tabaco fosse reduzido no Brasil, né? Então, o Brasil acabou se tornando um modelo global nesse combate, então, ao tabaco, né, que é um fator de risco aí importante para praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis, e essa soma, então, de esforços que levou a esse resultado bastante positivo. Dr. Mark, muitas pessoas trocaram o cigarro de tabaco, nicotina, pelo cigarro eletrônico, achando que estavam realmente fazendo uma boa troca. O que o senhor tem a dizer disso? O cigarro eletrônico ele apareceu inicialmente como uma potencial proposta para se reduzir o tabagismo, né? Então, para que fosse substituir o cigarro de forma teoricamente mais saudável, mas se viu depois de algum tempo que isso não era real, né? Então, as pessoas que passaram a usar o cigarro eletrônico também elas passaram a apresentar problemas de saúde importantes, né? Então, nos Estados Unidos, principalmente, isso é muito discutido, porque novas formas, inclusive, de doença pulmonar passaram a surgir devido ao uso desse cigarro eletrônico. E, além disso, a proposta de que as pessoas, então, estariam
menos viciadas, né, e que isso seria mais fácil, né, seria um benefício para a saúde pública, se mostrou também falso, né? Então muitas vezes a pessoa começa usando o cigarro eletrônico, mas essas pessoas elas têm mais facilidade de vir a usar daí o cigarro tradicional. Então acabou também como uma proposta para que a pessoa não usasse o cigarro tradicional, acabou não dando certo, né? Além dos riscos adicionais que surgiram e foram verificados. Nesse período da Covid-19, uma pesquisa disse que o tabaco, que o cigarro, ele era um protetor contra o coronavírus. Isso pode ter feito com que essa pesquisa, levantada no fórum, de que o Brasil estava num patamar elevado nas políticas antifumo, possa ter mexido com esses números, possa ter elevado o número de fumantes, enfim. O que o senhor pode explicar para a gente quanto a isso? Em relação ao polêmico estudo que teria indicado algum efeito positivo da nicotina no combate ao coronavírus, muitas instituições nacionais e internacionais de renome já se manifestaram, tanto questionando esse estudo, como mostrando que as pessoas que fumam têm um risco muito maior de apresentar uma forma mais severa quando infectadas pelo Covid-19, né? E possivelmente um risco maior de infecção. Portanto, não se justifica, né, usar, né, fumar como uma forma de prevenção da Covid-19 e muito menos das suas formas mais severas, né, que realmente elas são mais frequentes em quem fuma do que em quem não fuma. E por falar em coronavírus, o que o senhor tem a dizer das pessoas que têm essas doenças crônicas não transmissíveis? Quais cuidados elas precisam ter agora nesse período? Em relação aos cuidados que as pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, então incluindo as pessoas com diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, câncer, doenças respiratórias e outras, são muito parecidos aos cuidados das pessoas da população em geral. Então são aqueles cuidados de procurar não sair de casa, né, se possível não sair realmente, né, se precisar sair, né, sair de máscara, tomar cuidado para não ficar em lugares onde há aglomeração, então isso é fundamental. O que a gente tem observado, infelizmente, é que certas políticas de proteção das pessoas com doenças crônicas no Brasil não têm funcionado bem, né? Então, por exemplo, no início da pandemia, foram publicadas algumas orientações, tanto pelo Ministério da Saúde como por estados, para que fosse entregue medicamento para essas pessoas que vão ter que continuar usando o medicamento, né, durante esse período, após esse período, para que fosse entregue medicamento suficiente para 3 meses. Mas isso a gente tem observado que não tem acontecido na maioria dos casos. Inclusive uma pesquisa que nós fizemos com pessoas com diabetes no Brasil mostrou que é uma minoria só que está tendo acesso a esses medicamentos suficientes para 3 meses, né? Nessa pesquisa, isso apareceu em torno a 13% só dessas pessoas tendo acesso. E para a gente finalizar aqui o papo, o alcoolismo e a obesidade são 2 fatores que o Brasil não conseguiu uma boa nota, não está num bom patamar. E agora, nessa pandemia, ele teve a aumentar ainda mais. As pessoas estão consumindo mais álcool, as pessoas estão comendo mais, enfim, ele tende a aumentar. Então, quais as medidas, o que deve ser feito agora, durante a pandemia e depois, para conter estes números, conter esses gastos e não haver um dano tão grande futuramente? O consumo de bebidas alcoólicas e a obesidade são fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. É fundamental que se preste atenção nisso também agora durante a Covid-19. A gente sabe que durante a pandemia muitas pessoas estão consumindo mais bebida alcoólica e estão consumindo mais alimentos.
Isso aumenta o risco tanto delas desenvolverem doenças crônicas, como das pessoas que já têm doenças crônicas de saírem do estado, então, da meta, então pode ser a meta de pressão arterial, a meta de peso, a meta de glicemia, que elas já têm e que as mantém mais seguras, né? Então, as mantém fora do grupo de maior risco para uma doença grave, caso elas sejam infectadas pelo novo coronavírus, né? Além disso, a gente sabe que no Brasil, bebida alcoólica e obesidade são questões críticas, então são fatores de risco por si só grandes, importantes para a maioria das doenças crônicas não transmissíveis e que não estão reduzindo no Brasil. Então é bastante preocupante, a gente precisa prestar atenção nisso, né, para não adoecer agora ainda mais devido a esse período de pandemia, devido a essa nova rotina que está sendo imposta. Muito obrigada, Dr. Marco Baroni, por essa entrevista maravilhosa, esclarecedora. Espero que vocês todos que nos acompanharam tenham entendido tudo isso. Se vocês achavam que o cigarro eletrônico fazia menos mal, agora vocês sabem que não. Então, as opções estão aí, vocês sabem que faz mal, que faz bem. Então, isso é uma opção de vocês, querer ou não, mas já está tudo esclarecido e aí vocês vão fazer conscientes do que estão fazendo. Combinado? E agora é a hora da gente bater aquele papo gostoso, cheio de dicas e sugestões, com ela que sempre tem uma palavra acolhedora, um jeito todo especial de dar uma dica pra gente, uma sugestão, seja de vida, de relacionamento, de trabalho. É a Rosângela Sampaio. Então, roda aí, que é o Bate-Papo com a Rosângela Sampaio. Bate-Papo com Rosângela Sampaio. Estamos começando o mês mais romântico do ano. No próximo dia 12 vamos comemorar o Dia dos Namorados. E eu quero saber, você já encontrou o amor da sua vida? Eu vou compartilhar com você algumas dicas para você melhorar o seu relacionamento. E se você ainda não tem um relacionamento, essas dicas também são válidas para que você consiga encontrar o amor da sua vida e, de fato, construir um relacionamento em flow. Eu sou Rosângela Sampaio, psicóloga, coach, palestrante, escritora, idealizadora e apresentadora do programa Mulheres em Flow. Então fique aqui comigo que são 5 dicas essenciais para você melhorar o seu relacionamento ou conquistar o amor da sua vida. A primeira delas é: faça autoanálise e defina o que de fato você espera de um relacionamento amoroso. Isso é extremamente importante porque eu recebo no consultório muitas mulheres que estão perdidas nessa caminhada. Rosângela, eu conheço pessoas legais, mas não consigo manter um relacionamento, ou eu tenho um relacionamento, mas eu estou completamente infeliz com esse relacionamento, porque a gente pensa muito diferente. Então é você definir as suas prioridades e você planejar o seu relacionamento a curto, médio e longo prazo. Quem é essa pessoa que você quer se relacionar? Quais são as suas expectativas dentro de um relacionamento? Isso é extremamente importante. Outro ponto é: pesca onde estão os peixes. Como é que isso funciona? Não adianta você buscar pessoas em lugares que não faz parte do seu estilo de vida. Você vai conhecer essas pessoas, mas o seu relacionamento não vai prosperar, porque o estilo de vida é muito diferente, são ideais diferentes. Então comece a observar onde é que você está buscando essas pessoas. Outro ponto é: amplie a sua rede de network. Isso é extremamente importante. Amigos apresentam amigos. Então, de repente, se não tá rolando novas conexões nesse meio de amizade, será que você está com amizades que estão na mesma vibe que você? É importante avaliar esse contexto. Busque grupos de pessoas que gostam das mesmas coisas que você e que vão, de uma certa forma, abrir novas conexões para que você possa conhecer novas pessoas. Isso não é positivo só para os seus relacionamentos amorosos. A gente está falando isso para as amizades, para os negócios, para as relações de um modo geral, tá certo? Outro ponto é: seja você mesma.
Pare de colocar máscaras e querer se adequar em determinados lugares e situações, ok? É importante que você assuma quem você é. Só assim você vai se conectar com quem de fato tem alguma coisa para agregar e de fato construir um relacionamento positivo com você, tá bom? E um outro ponto é: esteja com a sua autoestima e a sua autoconfiança em dia. Iniciar um relacionamento com problemas de autoconfiança, de autoestima, é tiro no pé. Você vai pegar suas frustrações emocionais e jogar no colo do outro para que ele resolva como se fosse um problema dele, e na verdade não é seu. Você precisa se acertar primeiro, gostar de você primeiro, para conseguir desenvolver um relacionamento de qualidade. Eu espero que essas dicas façam sentido para você. Compartilhe com a gente quais os seus insights e me siga nas redes sociais, @RosângelaSampaioOficial e @MulheresEmFlowOficial, que eu tenho dicas incríveis aí para esse mês dos namorados para melhorar os seus relacionamentos. Tchau, tchau! E chegamos ao final de mais um programa em destaque. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei este programa, cheio de novidades, cheio de assuntos, com diversidade. Sim, falamos de youtubers, falamos de saúde, maquiagem, falamos de psicologia, sempre levando o melhor para que vocês fiquem informados, se divirtam, aprendam, reflitam. E é claro que para vocês também irem lá nas nossas redes sociais, darem a opinião de vocês, darem sugestões de pautas, falarem o que gostaram, o que não gostaram, o que vocês esperam para as próximas edições, enfim. Então mandem e-mail pra gente no emdestaqueprograma@gmail.com, a nossa fanpage ou o Instagram, que é emdestaqueprograma, ou se não lá no meu Instagram pessoal, Prissilvestre_. Espero por vocês na próxima semana. Um grande beijo no coração e até mais. Tchau!